Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, hoje, no quadro de hinos que marcaram a nossa vida, marcaram a nossa época, estamos felizes em poder receber aqui o cantor Cícero Nogueira, este grande intérprete da música, da música evangélica no Brasil, e principalmente um dos ícones da Assembleia de Deus, né? E para nós é uma alegria, um prazer imenso poder receber o cantor Cícero Nogueira aqui nos estúdios da Kairos FM nesse momento. E feliz porque é um dos cantores mais tocados no programa Saudade Saudável. E hoje, com muita alegria, temos o prazer de recebê-lo e poder aqui conversar em alguns minutos, né? Falar um pouco da trajetória, falar um pouco da sua carreira, né? E felizes estamos, né, irmão Samuel? Louvado seja Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui junto com o grande cantor Cícero Nogueira. Isso é um privilégio, uma alegria, agradecer a Deus e o nosso amado irmão por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E vamos um pouco aqui descobrir, né, conhecer um pouco mais da história desse grande homem de Deus, esse instrumento que Deus tem usado, que não tem perdido a sua essência, né, para a glória do Senhor. Verdade. Graças a Deus. Cantor, pediu ao Senhor que cumprimente o público, né? E esse público que sempre pede os louvores do Senhor. Não tem um programa que a gente não toque, né? Amém. Então eu quero aproveitar o momento, né? Cumprimentar vocês que estão nos ouvindo e ouvindo o cantor Cícero Nogueira. Uma alegria grande para mim poder estar aqui com os irmãos, para poder entrar no seu lar hoje, né? Para você ouvir um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória. É bom, né, quando você fala às vezes o nome de um cantor e você quer saber como é que é a vida dele, como é que é. Porque tem alguns que são crentes, outros que ficaram pelo caminho e ainda continuam gravando, mas já ficaram no caminho, né? Mas a gente está firme aí e é bom a igreja saber disso, os irmãos saberem da nossa trajetória. Que bom, maravilha. Ontem o senhor falou no nosso culto de Santa Ceia aqui, onde o senhor esteve participando, que agora em fevereiro do próximo ano o senhor vai estar completando 50 anos, né? É verdade. 50 anos, 50 anos. De carreira, de louvor a Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, um pouco do início da sua trajetória, que ano foi, como foi, o início da sua trajetória na música evangélica. Certo. Pois bem, na verdade, quando a gente começou a se dedicar à obra de Deus, né? Eu não comecei como cantor. Eu tocava sanfona na igreja, e na nossa igreja não tinha músico, só tinha eu. Eu tocava sanfona, depois Jesus salvou mais dois irmãos que tocavam violão. Aí fizemos um grupinho para fazer louvores ao Senhor. E eu comecei a cantar na igreja, né? E depois de cantando muito tempo, eu senti necessidade de escrever hinos. Eu vou escrever hino também, porque são muito, muito bonitos os hinos, né, que a gente cantava, mas falei, eu acho que dá para me escrever. Aí eu comecei a escrever. No ano de 1975, um pouquinho antes de 75, final de 74, eu escrevi um dos maiores sucessos que eu gravei, que foi o hino Que Bom Seria se Jesus voltasse agora, e eu tinha 16 anos quando escrevi esse hino. Dos meus preferidos. Entendeu? Então, esse me parece que foi o terceiro hino, o segundo hino que eu escrevi. Que bom seria se Jesus voltasse agora. E eu fui gravar ele em 1976. Em 75 eu já tinha gravado um LP, o primeiro LP. O primeiro LP em 75. Em 1975, fevereiro de 75. Até nessa época, eu trabalhava com meu pai, né? Meu pai tinha uma fábrica de bebidas. Meu pai não era evangélico, ele tinha uma fábrica de bebida e eu trabalhei com bebida a minha infância toda. E
Aí, só que eu nunca fui uma pessoa que queria ficar dependente do meu pai. Eu queria independência financeira, ainda bem novinho. Então, quando os caminhões saíam carregados de bebidas para fazer as entregas, eu ia para a roça trabalhar. Era, lá onde eu morava, a cultura era algodão. Eu colhia algodão o dia todo para ganhar o meu próprio dinheiro. Entendeu? Para não precisar pedir dinheiro para meu pai. Então eu fazia assim, eu trabalhava para meu pai, trabalhava na roça, trabalhava para meu pai, trabalhava na roça. No primeiro dia que eu ouvi tocar o hino meu no rádio, que o disco tinha saído, né? Foi na Rádio Universo Curitiba, na época. E, bom, aí eu falei, bom, a partir de hoje eu não vou vir mais para a roça trabalhar. Agora eu vou trabalhar para Jesus exclusivamente e vou cantar para Jesus. Aí daquele dia eu fui para casa. Aí eu conversei com meu pai, falei, pai, eu era de menor. Falei, eu quero ir para São Paulo, para a capital, para mim começar a minha vida. Né? Até agora eu vivi com o senhor, trabalhei com o senhor, mas eu preciso de começar a cuidar de mim mesmo. O meu pai me deu a bênção para mim e eu fui. E no início, né, não tinha, eu não conseguiria viver só da música, né? Era um disco só. Cícero Nogueira, no mercado do evangélico, não era ninguém. Entendeu? Tinha meu disco nas lojas lá. Na época, começava as lojas, comprava 5 discos, deixei para a gente experimentar, outra loja. Deixa aí essa semana, o que vender eu pago e tal. E foi assim. Aí eu precisava arrumar um emprego. Mas como se eu estava na época de servir o exército? Ninguém queria pegar uma pessoa aqui. O exército pode chamar e a firma tem que pagar o salário. Então ninguém queria. Aí eu conheci o filho do pastor Cícero Canuto de Lima, que foi o presidente da nossa convenção antes do pastor Zé Wellington. Conheci o filho dele, que era o senhor, o irmão Gesiel Chaves de Lima. E ele me convidou para trabalhar com ele. Lá era uma editora evangélica. E essa editora evangélica, ela tinha um setor que cuidava de instrumentos musicais. Na época tinha muita banda de música na igreja. Aquelas bandas de música de instrumento de sopro. E lá na firma, eles reformavam os instrumentos musicais. Os pastores do São Paulo, do interior de São Paulo, tudo levava para lá. E lá eu fiquei agenciando, eu anotava todo o instrumento, o pastor, a igreja, o endereço e tal. Eu recebia esses instrumentos. Aí, dentro de alguns dias, eu tinha gravado o disco, o pastor tinha, o filho do pastor Cícero tinha uma gravadora, vamos gravar um disco comigo. Aí preparei um repertório para fazer o segundo disco. Aí eu gravei o Se Jesus Voltasse Agora. Olha aí. E aí os pastores chegavam para deixar, pastor, tem um disco gravado, tal, mostrava o disco. Irmão, vai cantar na minha igreja. Marcava a data. Dali eu comecei a cantar nas igrejas. Aí as portas começaram a se abrir para mim. Que maravilha. Entendeu? Aí Deus preparou o caminho, porque precisa de um início. E ninguém vai para frente sem João Batista, irmão. Nem Jesus. É verdade. Jesus, quando chegou aqui, ele disse, eu tenho que arrumar alguém para ir na frente. Ele tem que anunciar. Aí João Batista entrou na história para anunciar Jesus. E nessa editora, a editora foi o meu João Batista. Maravilha. Aí, a partir daí, eu comecei a ficar conhecido. E, por incrível que pareça, naquele ano, que 1976, foi o disco mais vendido do ano no Evangelho. Que benção, viu? Aí daí começou. Cantor Cícero Nogueira. Maravilha. Quantos LPs ao todo o senhor produziu? Produzi, foi bem. Gravou? Olha, até ali eu não tinha segurança como cantor. Eu tinha vontade. Aí eu fui numa igreja na Baixada Santista. Na igreja, eu me lembro até o nome do pastor, até hoje. O nome do pastor era Ítalo. Pastor Ítalo. E eu
participei do culto, que eu fui lá cultuar. Aí naquele dia, Deus tomou um pastor que estava lá, na igreja, não era de lá. Ele olhou, virou o dedo para mim e disse: você, menino, que era um menino mesmo, você, ele disse: sim, é você. Deus manda falar para você que eu estava pensando em ser advogado. Olha aí. Eu estava estudando ali à noite para ver se eu fazia vestibular para advocacia. Ele falou: Deus manda dizer para você que Ele quer você para Ele. Então os teus planos ficam em segundo plano. O plano de Deus é você trabalhar para Ele. E nesse dia eu questionei a Deus, de lá de onde eu estava, para a igreja, era bem grande, bem comprida a igreja. Aí eu comecei a falar com Deus sem abrir a boca. Eu perguntava aqui e Deus respondia lá pelo pastor. Lá na mensagem. Ele falou para mim, eu falei: Senhor, pois bem, o que é que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Ele disse: você vai louvar o meu nome. Eu quero você só para me louvar. Aí eu perguntei, que eu não vendia disco para me sustentar. Eu disse: Senhor, eu vou viver de quê? Aí ele respondeu de lá: já ordenei a minha noiva para cuidar de você. E não se preocupe, que eu cuido de você e da sua família. Amém. Aí eu disse: então agora eu vou me disponibilizar totalmente só para o Evangelho. Glória a Deus. Aí dali eu comecei a gravar. Eu gravei 46 LPs. 46 LPs. E depois entrou a era do CD. Aí eu gravei, continuei gravando. Na minha conta eu acho que eu fiz 80 ao todo. Mas em São Paulo tem um irmão, ele é colecionador. O nome dele, ele é conhecido como Novinho. Ele tem na casa dele, ele tem de LP, eu acho que ele tem uns 15 a 20 mil LPs, de tudo quanto é cantor do Brasil. E CD, ele tem uma casa só de material, só de disco evangélico, prateleira, tudo só de evangélico. E às vezes ele passa um ano para conseguir um disco que ele ainda não tem. Na internet, entra onde tiver, ele manda buscar para coleção. Então, o irmão Novinho catalogou 112. Na minha conta foi até 80, mas eu não lembro de tudo, mas é muito trabalho. É muito trabalho, graças a Deus. Louvado seja Deus. E nessa trajetória desses quase 50 anos, como você vê o momento que nós vivemos hoje na área da música evangélica, pelo tempo que o irmão tem de carreira e tem passado por várias épocas, né? Diferentes. Várias décadas, né? Várias décadas, 5 décadas gravando. 5 décadas. E anos 90, foi o auge, né? Como se diz. Irmão, olha, veja bem, eu vejo a música evangélica, talvez de uma visão que pouca gente vê. Tem alguns pastores que começaram a despertar, mas no geral, eles deixaram entrar do jeito que a música entrou aí, no nosso meio. Eu vejo o trabalhar do Satanás na música evangélica. O diabo, ele começou a trabalhar, foi um trabalho muito minucioso que o diabo fez. Entendeu? Às escondidas. Ninguém viu, irmão. O diabo preparou o cenário musical para entrar dentro da igreja. O que foi que o diabo fez? A gente que está na música vê, entendeu? Que pouca gente não vê. Aliás, pouca gente vê. O diabo, ele fez o seguinte: ele conseguiu entrar dentro da igreja e mudar a adoração, entendeu? Deixa Jesus de lado. Jesus passou a ser serviçal, entendeu? Comentamos isso também. Jesus passou a ser serviçal. Jesus passou a ser empregado. Para poder botar servir, né? Menino de recado.
Foi isso que o diabo transformou Jesus dentro das nossas igrejas. Isso é um assunto, irmão, para a CPAD. Isso é um assunto para a nossa editora. Mas eu acho que estão dormindo também. Eles não despertaram para isso. Entendeu? E alguém precisa fazer isso na nossa Assembleia de Deus. Que eu não quero saber das outras, irmão. Eu nasci na Assembleia de Deus. Eu, com 6 anos de idade, eu aceitei Jesus. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu nunca saí da Assembleia de Deus. Então eu posso falar da minha igreja sim, da igreja que eu congrego, né, que é a igreja do Senhor Jesus. Mas da nossa denominação, porque eu sou daqui, eu sou raiz, a nossa igreja tem 13 anos. E 13 anos, e eu tenho 50 de crente, eu tenho 66. Tá entendendo? Tenho 66 anos que eu sou crente, irmão. Brincadeira não. É a metade, mais da metade da existência da nossa igreja no Brasil. Eu posso falar, mas eu tenho medo, porque às vezes a gente fala e tem gente que não entende, talvez até os grandes não vão aceitar o que eu estou falando, mas é a verdade. Então o diabo ele preparou para o louvor ser feito do homem para o homem. Então o louvor que a gente fazia antigamente era vertical, hoje é horizontal, entendeu? Era de baixo para cima, para o Senhor. Hoje não, o diabo deu uma guinada e botou bem retinho o homem adorando o homem. Olha aqui, eu não vou só para vocês terem noção. Você é especial, quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez nada igual. Não, irmão, Jesus é especial. Você não. Você é servo. E você, além de servo, é um eterno devedor. Que tudo que você fizer para Jesus ainda está devendo. Está devendo. A gente não tem condição de pagar a nossa salvação. Nem morrendo paga a salvação. Isso. Se der o corpo, como o apóstolo Paulo diz, para ser queimado, ainda está devendo. Então, como você é especial, quem te deu a vida, sua fé, não fez outro igual. Não. O especial é Jesus de Nazaré. Ele é o especial. Eu estou dizendo só um pedacinho de uma música. Mas quando você vê a música que incita o indivíduo a brigar, como já aconteceu de uma irmã pegar no cabelo da outra e puxar a cabeça dela para o joelho, porque elas estavam com uma diferençazinha, e aí ela está cantando a música que eu vou estar no palco e você está lá na plateia. Entendeu? Aí, agora a minha vitória está aqui, é sabor de mel. A outra foi lá e... Meu irmão, não é isso. Louvor é louvor. Existe uma coisa que o povo não entende, é a diferença entre o louvor e a adoração. A adoração é quando você entra no trono do Senhor, através da oração, através de uma música. Você vai dizer para Deus quem Ele é. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Foi o Senhor que derramou o sangue na cruz do Calvário. Para me resgatar eu não era nada, hoje eu sou salvo. Por isso eu te adoro, porque só Tu és Deus. Aí você passa a sair da dimensão natural para outra dimensão espiritual. Aí você consegue entrar na presença do Senhor. Entendeu? Essa é a adoração. Mas quando eu digo assim, olha, o Deus poderoso que temos não perde batalha, fez o mar se abrir atendendo a voz de Moisés, fez Faraó perecer nas águas do mar, faz coisas que o homem se recusa a acreditar, aí isso aí já não é adoração, é louvor. Eu estou louvando. Você está entendendo? Aí, então, o louvor é para o Senhor, a adoração é para o Senhor. E o diabo conseguiu, mas esse trabalho do diabo foi feito a longo prazo. Ele não achou brecha na Assembleia de Deus, mas surgiram outras.
Aí o diabo domina a mídia, ele controla a internet, então ele dita o que a Assembleia de Deus tem que cantar. E a Assembleia de Deus ainda não descobriu, com raras exceções. Aqui ontem no culto, eu não vi cantar música ditada pelo Satanás. Não vi. Eu vi cantar música para o Senhor. Tem bastante. É porque o pastor, eu acredito que ele tem a visão que eu tenho. Entendeu? Da música. Corretamente. E eu tive numa igreja antes de ontem, o pastor da igreja falou, irmão, para cantar aqui, eu tenho que ouvir o que vai cantar. Porque se for louvor para o homem, não canta. E o culto é diferenciado. Porque você sente a glória de Deus. Porque é tudo para Deus. Exato. Essa é a minha visão da música. Mas é atual. a visão que nós também comungamos, viu? Porque a gente vê isso sendo propagado a cada dia e é vendável, né? E o pessoal acaba procurando muito, e a cada dia aquele cantor, aqueles que não têm compromisso realmente com a palavra de Deus, não têm compromisso com a igreja e querem ser apenas vendidos, né? Querem ser um produto para ser consumido ali nas redes sociais, onde for, eles vão sempre procurar essa linha, que é a linha que massageia o ego, né? De muitos, e muitos chegam num culto não com o desejo de adorar, de entregar uma oferta ao Senhor, mas de receber apenas. Né? Irmão, olha, tem músicas hoje que eu não entendo porque se deixam cantar na igreja. Tem música que você não sabe, mas a letra diz que Jesus não é Deus. E ela é cantada dentro da Assembleia de Deus. Você quer ver eu lhe mostrar? Olha. Tem uma música que diz, ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir. O grande coral cantando uma canção dizendo que a salvação ainda não veio. Não está escrito assim na letra, dizendo que já vem. Se já vem, não veio. Dizendo que já vem a salvação, quer dizer, a salvação não veio. Falou, não, mas isso aí ele está falando de outra coisa. Não, meu irmão. Quem escreveu a música sabe o que está escrevendo. Para poder confirmar a mensagem, ele diz, esses são os dias de Ezequiel. Esses são os dias de Davi. Esses são os dias dia da ceifa. Ele faz uma mistura para mostrar que a salvação ainda não veio e nós estamos na lei e nos profetas. Nós não estamos na graça, esperando a vinda de Jesus. Só que essa vinda de Jesus, da qual o autor está falando aí, é o nascimento. Aí falou, não, mas isso é só para rimar. Não é não, irmão. Depois, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Aí o autor diz, ele diz mais de 10 vezes, não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová. Não, meu irmão. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quem poderia dizer não há Deus como Jeová era o profeta Elias, que ele cita na música. Era o profeta Elias, porque Jesus ainda não havia nascido. Isso. Então ali era a gestão do Pai. Naquela época era só Jeová, mas ele mandou o filho, e o filho nasceu. A salvação não vem não, ela já veio. E hoje Jesus diz, eu e o Pai somos um. E Jesus, quando voltou, disse, olha, tem um detalhe, vocês não vão ficar só não. Eu vou mandar o Espírito Santo para estar convosco. Está entendendo, irmão? Então você vê tudo fora da Bíblia, totalmente fora da Bíblia, e ali se Jesus é Deus, e a Bíblia diz não, ali a música diz não há Deus como Jeová, que Jesus não veio ainda, quem foi que veio? Esse que veio, então, é uma farsa. Você está entendendo? Isso é cantado nas igrejas ainda hoje. Só vou falar de outra música, só para vocês terem noção, porque eu vivo da música, irmão. Eu como música, eu bebo música. Na minha cabeça, eu estou em casa, a minha cabeça é a vontade de escrever hino. Direto, eu escrevo direto. Toda semana eu escrevo. Aí tem uma outra música
que nessa música o autor diz que o Deus dos deuses é o diabo. É cantada na nossa igreja. Mas, irmão Cícero, aonde é que a gente não viu essa música? Olha, a música diz assim: quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz o profeta entregar. Faz a chuva descer, faz a água subir. Se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem reunião, vírgula. Até aqui parece hino, né? Quando ele diz: pega um homem sem Deus e derrama unção, o seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Não é o nosso. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. O Deus que pega o homem sem Deus e derrama unção. Diabo. Deus derrama unção no crente fiel. Sim. E não no homem sem Deus. Você está entendendo? Então o diabo roubou toda a glória que seria para Jesus. O Deus dos deuses está sendo louvado, que é Ele. O que ele disse a Jesus: eu te dou tudo, 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 se somente prostrado me adorares. Estão adorando dentro da igreja. Isso. Tirando a adoração verdadeira, né? A verdadeira, que era para o nosso Deus. Então, eu observo tudo isso aí. Então, eu vejo. E outra coisa, irmão, o sucesso foi no Brasil todo. Porque tem a mídia a favor do diabo e contra Deus. A mídia é contra Deus, porque o mundo jaz no maligno. E isso daí comunga exatamente com a fala de Jesus, quando Jesus diz assim, ó: em vão me adoram, né? Em vão vocês me adoram, pois o coração está distante. Mas exatamente nisso, às vezes o crente chega com a intenção errada ali no coração e acaba recebendo esses hinos porque a intenção dele é receber para si. E não entende que ele precisa é adorar, mesmo em meio às dificuldades, em meio às dores ali, e prestar um culto verdadeiro, né? Aí tem gente que fala: não, é porque eles não conhecem a Bíblia. Jesus não tem nada com isso. Jesus errais muito não conhecer as Escrituras. Tem que conhecer as Escrituras. Para um indivíduo ser compositor, tem que conhecer Bíblia. Sim. Sem Bíblia ninguém consegue escrever, só consegue escrever ladainha, como estão fazendo aí. Verdade. Louvado seja Deus, né? Louvamos a Deus pela mais oportunidade que o Senhor tem nos dado. Amém. E só se tiver alguma pergunta. Pergunta mais assim, de cunho de curiosidade, pois né? Não, pode fazer. O senhor hoje reside no Nordeste? Eu estou no Nordeste. Na verdade, irmão, eu sou paulista. Paulista. Sou paulista. Eu sou filho de baiano. O meu pai é baiano, o pai da minha mãe é baiano. Então eu sou oriundo da Bahia. A minha família foi para São Paulo na década de 20, né? Meu pai era ainda jovem e eu já nasci já em São Paulo. A família do meu pai foi para São Paulo a pé. 4 meses de viagem a pé. Eles foram para São Paulo para fugir da seca da Bahia na época. E aí eu vivi a minha vida toda no interior de São Paulo. Eu só fui para a capital quando comecei a gravar disco. Aí Jesus me mandou para Recife. O Senhor falou comigo. E eu fui para Recife. Morei 4 anos. Aí de Recife eu fui em Goiás, passei um ano em Goiás, aí vim para a Bahia. Aí na Bahia eu vivi uns 6 anos. Depois eu mudei para Maceió, vivi mais uns 7 anos em Maceió. Aí eu voltei para São Paulo, mas não aguentei ficar em São Paulo. O negócio veio no Nordeste. Aí eu vim para cá, para o Nordeste, eu morei no Rio Grande do Norte. Eu estou na Bahia, moro na Bahia 3 vezes já. 3 vezes. Aí o senhor falou que aceitou Jesus com 6 anos de idade. 6 anos, Quem lhe levou a irmão, conhecer Jesus com 6 anos de idade ali? Que o senhor citou que seu pai não era crente, né? Eu vou explicar para vocês bem direitinho. Tá tudo no meu livro, viu? Aí, ó. Vai sair meu livro agora mais no final do ano, porque eu estou comemorando 50 anos de música, então o meu livro se chama A Trajetória de um Adorador.
Só que esse livro meu, ele pega desde da Bahia, quando for a pé para São Paulo. Até você chegar em mim, você vai conhecer minha família todinha e vai conhecer toda a nossa trajetória. Entendeu? Maravilha. Aconteceu o seguinte, meu pai era comerciante na época. Meu pai tinha... Na época não existia supermercado. Ele chamava de armazém. Meu pai tinha um armazém muito grande. E um dia, à tardinha, começou a escurecer, meu pai foi fechar o armazém. Ia estar puxando as portas, fechando com os meus irmãos. Tinha um homem sentado na calçada, que tinha uma calçada, né? O homem sentou na calçada, um homem bem vestido, limpinho, com uma pastazinha do lado, sentado escorado na parede, na calçada. Aí meu pai viu aquele homem bem vestido, olhou para ele, falou, boa noite, meu, boa noite. Meu pai sempre foi um hospitaleiro, sempre foi. Boa noite, meu, boa noite. Meu pai perguntou para ele, quem é o senhor? Ele disse, olha, eu sou pastor. Pastor, como é isso? Ele disse, eu sou pastor evangélico. Ele disse, eu sou pastor da Igreja Batista. Aí meu pai, muito bem. O senhor, o que o senhor está fazendo aí? Ele disse, olha, eu fui ministrar Santa Ceia em Tabajara, para uma família de crentes que tem lá. Tabajara era um vilarejozinho onde meu pai já tinha morado. Então, e eu vim para cá de carona e perdi o ônibus que ia para Pacaembu, que era a cidade que ele morava. Ele pastoreava lá. Foi só ministrar ceia e voltar para Pacaembu. Aí o ônibus já foi e não tem condição mais hoje. Naquele tempo as estradas eram de terra, não era igual hoje, né? Aí ele falou, e eu queria até falar com o senhor, se o senhor permitir, eu dormir aqui na tua calçada. Meu pai disse, não, o senhor vai dormir aí, não. O senhor vai dormir na minha casa. Vai dormir na minha casa. Aí meu pai chamou minha mãe e disse, olha, prepara um banho para esse senhor e prepara uma cama para ele dormir em casa. Ele não pode dormir aqui fora. Aí o homem agradeceu e entrou na casa, né? Aí a minha mãe serviu a janta, ele jantou, sentou com meu pai e começou a conversar. Aí, pai, me explica esse negócio de crente, como é que é isso aí? Você é pastor? Aí ele falou, não, você é crente, a gente crê, crente ou não crente é porque nós cremos em Jesus. Aí ele pegou a Bíblia dele e abriu no livro de São João e começou a mostrar para o meu pai o caminho. Meu pai ficou impressionado com ele. Impressionado. Aí eles não dormiram à noite. Passou a noite inteira acordado. E ele mostrando no pai a Bíblia, mostrando. Leia aqui, senhor. Meu pai lia. Aí, leia aqui. E meu pai lia. Chegou um ponto que já estava bem tarde. Ele falou, vamos dormir um pouquinho, né? Aí dormiram no outro dia, tomou café. Aí ele deu a Bíblia dele para o meu pai, toda marcadinha. Senhora, leia primeiro o livro de São João. Exatamente, livro de missões. Aí daí para frente o senhor vai lendo. Aí meu pai começou a ler a Bíblia e dentro dele era crente, mas ele não quis ir para a igreja aceitar Jesus, não. Deus também tinha outros planos com ele, né? Que a igreja começou a ser apedrejada lá e o meu pai foi resolver lá. Era muito valente. Aí o meu pai começou. Aí tinha um local lá que eles. Esse pastor e um outro irmão da Assembleia de Deus lá alugaram um salão lá, e nesse salão funcionava a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Batista. No dia que tinha culto da Assembleia de Deus, os irmãos iam. Alguns irmãos iam. E no dia da Igreja Batista também iam. Aí ficou duas igrejas com datas diferentes de culto e todas as duas igrejas correndo no mesmo lugar. Olha. Ficou o mesmo salão para a Assembleia e para a Batista. Aí se a Assembleia fosse
segunda, quarta e sábado, a Batista era terça, quinta e domingo. Entendeu? Aí, mas aproveitava um e ia na do outro. Ah, maravilha. Aí a minha mãe era muito nova. Minha mãe tinha aquele povo antigamente, tinha medo de escuro, aquele povo daquela época, né? De visagem, essas coisas, o povo tinha isso na cabeça. A minha mãe ficava com medo de ficar em casa sozinha com as crianças. Aí a minha mãe corria para ir para a igreja também. Aí a minha mãe foi para a igreja e lá conheceu Jesus. Quando ela ouviu a mensagem, ela era católica demais da conta. Aí mexeu a estrutura, a minha mãe chegou em casa, ninguém falou nada para ela, foi no quarto. Falou, Deus, se os crentes tiver certo, me fala. Porque eu não quero ir para o inferno, não. Eu quero ir para o céu. Se o evangelho que eles estão pregando aí for verdade, o que eles estão falando, o Senhor me fala em sonho. Pronto. Aí Jesus falou com ela em sonho. Falou para ela, o caminho é esse. Aí a minha mãe foi e recebeu Jesus. Aí os meninos, tudinho, foi tudo. Nesse bolo aí eu fui também. Eu estou aqui até hoje. Que maravilha. Então, é um negócio interessante. Aí eu fui criado no Evangelho. Eu tinha 6 anos. Eu fui criado no Evangelho. Graças a Deus. Que bênção. A nossa história aí. Maravilha. De vitória. Louvado seja Deus. Agradecendo aqui ao nosso amado irmão por a participação no programa Saudade Saudável. Amém. E conhecendo um pouquinho da trajetória, da sua história, desses quase 50 anos. Agradecer pela oportunidade, poder nos atender, que Deus possa lhe abençoar e quero que só faça suas considerações. Para mim foi um prazer. Obrigado. Foi uma satisfação. Assim, são coisas que eu sempre fui instigado, a gente foi instigado pelo nosso pai a ouvir cantores como o senhor, como o Zé de Paulo, né? Esses cantores que representam muito bem esse meio que a gente cresceu, que é meio assembleiano, a gente nasceu na fé, né? Verdade. E para mim foi sempre um cantor que eu desejei ouvir cantando. Imagine poder um dia estar frente a frente, para mim é uma alegria, um prazer muito grande. Obrigado. E diante disso, a proposta do programa que a gente faz, o Saudade Saudável, que é um programa um dos que tem uma melhor audiência. A gente tem uma boa audiência, uma boa participação de irmãos do Rio Grande do Norte, de várias cidades do Ceará, tem irmãos de São Paulo que assistem, irmãos do Pará que assistem pela Rádiosnet. E diante disso, a gente toca louvores que são, como a gente está falando, louvores que realmente exaltam e adoram ao Senhor. Aí eu quero pedir ao Senhor nas considerações do Senhor, qual a mensagem o Senhor deixa para esses ouvintes aí, que são eles que continuam ainda transmitindo dentro de casa para os seus filhos, que hoje eu vejo minha filha cantando louvores assim, continuo transmitindo esses valores de gostar do que é bom. É verdade. Então, olha, o que eu penso é o seguinte, o pessoal que escuta, que canta essas músicas de hoje, escuta as músicas de hoje, é porque eles não conhecem a música boa. Porque a música nossa, antigamente, ela não visava o financeiro. A gente fazia para ganhar alma. Eu tinha vontade de ganhar alma para Jesus. E ganhei muita gente para Jesus. Tem muitos pastores nesse país que creram em Jesus através dos meus louvores. Isso aí não é não é 100 não, são mais de 1000 pastores que a gente ganhou para Jesus. Então, os irmãos, que eu falo para os irmãos que estão em casa, né, que coloca músicas boas para os filhos, irmãos. Isso vai ajudar no crescimento espiritual. Então a música que a gente se preocupava em adorar a Deus mudou. Hoje o pessoal procura para ganhar dinheiro, né? Aí entrou, no caso, a malícia no sentido financeiro. Entendeu? Entrou a malícia. Mas a música antigamente era simples, né? A gente falava do Calvário, convidava as pessoas para aceitar Jesus, contava os milagres de Jesus, entendeu? Mas isso acabou. Mas
os pais, né? Toca música boa, mesmo que o filho fale assim, mas isso é música antiga. Pois, irmãos, os marcos antigos são os bons, né? Então, o que a gente precisa hoje é disso, de coisas boas, né? E eu dou graças a Deus que eu conheci Jesus. E eu conheço Jesus. Glória a Deus. E a maioria do pessoal, aí até que está dentro da música evangélica, não sabe quem é Jesus. Eles conhecem o nome. E precisa conhecer o Jesus do nome. Entendeu? Porque conhecer Jesus, o pessoal conhece Jesus. Mas ter intimidade com Ele, você conversar com Ele lhe responder ou sim ou não, porque Jesus responde sim ou não. Você não recebe porque você não sabe pedir. Está escrito. Entendeu? Então, a gente precisa se aproximar do Senhor e ver o que vai escutar. Ver o que pode ouvir e o que não pode. Porque tem muita música com mensagem oculta, irmãos, e o povo não conhece. Né? Mas é porque não conhece a Bíblia, pois lê a Bíblia. Eu tive um privilégio que pouca gente teve, os cantores talvez não tiveram. Eu trabalhei na editora evangélica com o filho do pastor Cícero Canuto de Lima, e todos os dias, depois do almoço, quando o movimento da loja estava pouco, ele chamava um funcionário e dava uma aula de Bíblia em um texto lá no escritório. Quando saía um, chegava o outro. Irmão Cícero, por que o senhor bota muita Bíblia nas músicas? Porque eu estudei Bíblia, eu aprendi Bíblia. Entendeu? Então isso me ajudou muito. Deus preparou tudo para me preparar para poder fazer louvores para Ele. E meu lema com Jesus é isso. Se o Senhor me der, eu lhe devolvo em forma de louvor. E Deus tem dado, e graças a Deus por isso. Então, meu irmão, Deus abençoe a todos vocês aqui que estão nos ouvindo. E continue orando, né, para que o Senhor Jesus continue com as mãos estendidas, para a gente fazer a obra dele até o Senhor voltar, ou então a gente partir para estar com ele. Né? Amém. Graças a Deus. O senhor quer fazer alguma pergunta? Não? Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Foi um prazer, uma honra. Obrigado. E cremos que de breve nós estaremos juntos novamente. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.